Meu Deus, tantas coisas já foram faladas hoje aqui essa noite que falou o meu coração, irmãos. Eu não sei se é porque a gente se prepara para trazer a palavra, então a gente chega mais pertinho do Senhor, né? A gente sente a necessidade de chegar um pouquinho mais perto. Daí quando a gente chega aqui, tudo que é falado queima o coração da gente. Parece que a gente toca mais profundo no coração da gente, irmãos. Que seja assim na tua vida também. Porque Deus já falou. O irmão Éder falou aqui essa noite que ele já falou ele já leu 50 vezes essa palavra e sempre fala alguma coisa diferente. E eu estava então pensando, né? É porque a palavra de Deus ela não tem limites, né? Ela não se limita a esses 66 livros. Ela vai além, e esse além são as revelações que Deus traz para a igreja e para os seus filhos que leem. Quando a gente lê, vai muito além dos 66 livros. As revelações fazem da palavra um rio transbordante, que não tem limite, né? São águas purificadoras para a nossa vida. Quando a gente entende isso, ela vai nos purificando, amém? Abra sua Bíblia, irmãos. Eu entendo que se hoje você saiu da sua casa e veio aqui, é porque você já entendeu, ela se torna diferente. Né? A gente compreendendo que o mundo espiritual ele é real, então a gente enfrenta essa batalha diferente. Você veio aqui, saiu da sua casa, entendeu que o que está sendo tratado aqui essa noite é a nossa área espiritual, do nosso espírito. Né? A gente trabalhou, viveu o dia inteiro em função das coisas materiais, mas agora é o momento do lado espiritual, do nosso espírito, de alimentar a nossa alma. Irmãos, uma coisa que eu quero dizer, que quando estava ali adorando ao Senhor, me veio na minha mente: não desprezemos a palavra do Senhor. Às vezes a gente lê, né, irmãos, passa pela palavra do Senhor tão rápido. Ou às vezes vem alguém aqui em cima, fala a palavra mas não devemos desprezar, irmãos. Ela não pode, isso aqui é um tesouro. Essa semana eu tive a oportunidade de falar para uma pessoa. A pessoa rejeitou pão, ela rejeitou dinheiro. Mas ela estava num estado deplorável, irmãos, deplorável. Você olhar para o ser humano com os olhos azuis, lindos, mas a pessoa estava escura, sentada, desanimada. Ela estava escura. Rejeitou dinheiro, rejeitou pão. Então eu pude dizer para aquela pessoa: não queres dinheiro, não queres pão, então eu vou te dar o que eu tenho de mais precioso. Eu disse: eu te dou Jesus, procura Jesus. Jesus quer te libertar dessa vida. Irmãos, eu nunca vi, eu saí assim, impactada com a cena que eu vi. Eu estou compartilhando porque aquilo me chamou muita atenção. Quem sabe um dia essa pessoa já não desprezou a palavra do Senhor, né, irmãos? Que isso que eu falei, a pessoa não disse que não queria. Ficou quieta. Essa pessoa se calou quando eu falei. Isso para mim, irmãos, é uma prova que essa pessoa, ela entende o que eu falei. Ela entendeu perfeitamente. Eu disse: procura Jesus. Eu vou te dar o maior tesouro que eu tenho. Procura Jesus. Procura alguém que te acolha, que te coloque num centro de recuperação, porque não desprezemos a palavra do Senhor. Hoje nós temos um tesouro. Hoje nós estamos aqui. Temos um grande tesouro diante de nós aberto, né? Se a gente desprezar isso que está aqui, irmãos, quem sabe um dia esse homem não desprezou a palavra do Senhor e hoje está nessa situação, amém? Deus tem uma palavra para nós essa noite, para mim compartilhar com a tua vida. Abra lá, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar falando ao nosso coração. É a minha oração, Deus, que essa palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade de cada um de nós, como falou comigo, Senhor. Venha falar com a tua igreja nessa noite. Que
que nós possamos sair daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No nome de Jesus, amém. Nós vamos ler segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são armas carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Uma palavra do apóstolo Paulo, né? Uma carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele era um profundo conhecedor das coisas espirituais, né, irmãos? O encontro com Jesus dele foi algo extraordinário, né? Ele se encontrou com Jesus, verdadeiramente Jesus se manifestou a ele, se apresentou a ele. E muitas outras experiências espirituais que ele teve durante a vida dele, e ele entendia profundamente o que eram batalhas espirituais, né? O que era o mundo espiritual. Porque, irmãos, às vezes, a pessoa vem para o Evangelho e tem um pouco de dificuldade de aceitar o mundo espiritual que é real. Vem, aceita, mas por nós não estar vendo, existe uma dificuldade na nossa mente humana de compreender, né? Que o mundo espiritual é tão real quanto cada um de nós que estamos aqui hoje, conversando, olhando, é real. Isso é verdade. Isso não é um conto de carochinha, isso não é uma história. Não, isso é real. Ele existe. O apóstolo Paulo, ele entendia isso. E nesse momento aqui, ele estava defendendo a sua autoridade apostólica, que ele era um apóstolo que foi chamado não junto com os 12 apóstolos de Cristo, ele foi chamado depois. Então, nesse momento aqui, ele estava sendo acusado, ele estava sendo chamado de que não tinha autoridade para isso, que era pequeno. Várias coisas foram ditas para o apóstolo Paulo aqui, e ele estava defendendo. Ele estava sendo acusado de, quem sabe, trazer uma palavra que, porque não vinha dos apóstolos, então não tinha tanta autoridade. E ele teve que defender que ele era um apóstolo, sim. Irmãos, quando a gente vem para Cristo, o que acontece na vida da gente? A gente recebe palavras de pessoas, acusações, que colocam dúvida no coração das pessoas, daqueles que vêm para Jesus. O diabo usa pessoas para isso, dizendo para ti, quem sabe, tu está naquela igreja lá, mas por que tu está lá? Não é lá que Deus te queria, tu não foi criado lá, ou tu tinha outra denominação. Não, irmãos, quando nós temos certeza do lugar em que Deus nos colocou, nós temos que defender sim aquele lugar e permanecer firme. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Que se o diabo tivesse conseguido, através dessas palavras, colocar dúvida no coração dele, quanta coisa ele tinha deixado de fazer para o Senhor. Se ele tivesse dado ouvido ao que tinha sido falado para ele. Porque sempre existe, e o diabo sempre levanta pessoas para querer impedir a obra do Senhor. Na verdade é isso. É para que a obra de Deus, pare. O diabo sempre usa, em muitas ocasiões na vida de todos nós. Ninguém está isento disso, de ser atacado para poder ser paralisado de qualquer maneira, e sempre será assim. E o apóstolo Paulo fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu comecei a meditar nessas fortalezas, né? Fortalezas que o diabo coloca na vida daquele que serve a Deus. Quando a palavra de Deus diz, também fala em fortaleza. Jesus é a nossa fortaleza, né? Senhor é a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da nossa angústia. Porque fortaleza é um lugar onde a gente se esconde, é um lugar forte,
um lugar que a gente vai para ficar protegido. Mas nesse caso aqui, o apóstolo estava falando de uma fortaleza construída pelo inimigo, porque ele é especialista em imitar, né, irmãos, as coisas de Deus. Ele não cria nada, ele só criou a mentira, o pai da mentira, mas ele é especialista em imitar as coisas de Deus. Então ele cria fortalezas que aprisionam, que deixam até mesmo, irmãos, nós que viemos para Cristo. Claro, a gente sabe que Cristo veio para nos libertar. Fortaleza, irmãos, é um lugar fortificado para defender território. E o inimigo, ele consegue construir essas fortalezas em nós, trazendo bloqueios para a nossa mente, bloqueando nós de compreender o que Deus tem para nós, que nos impede de avançar na maturidade que nós vamos ter na nossa caminhada. Nós vamos ter que ter lá na frente. Nós não vamos poder vir para o Evangelho e continuar sempre meninos, sem compreender as coisas de Deus, o que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos ter que um dia chegar a ser maduro na fé. Nós temos que chegar a essa maturidade, e essas fortalezas são criadas dentro de nós para nos impedir disso. É necessário, irmãos, entender, porque a salvação ela é automática. Ela vem, você recebe a salvação, recebe Jesus, entender o mundo espiritual, e é tão tremendo, porque o mundo espiritual é assim. Eu confesso Jesus, eu creio no meu coração, eu sou salvo. Se eu morrer naquele momento, eu vou ser salvo. Mas ao longo da caminhada existe o processo da santificação, onde nós vamos ser limpos, né? A gente tem que entender esse processo. Ele existe, é necessário na vida do crente. É necessário entender o processo e aceitar o tratamento do Espírito Santo de Deus, conforme Ele vai mostrando para cada um de nós, irmãos. E cada um de nós tem um tempo. Eu acredito que ao longo de toda a caminhada cristã, nós vamos ser tratados pelo Senhor. Esse processo vai estar acontecendo na nossa vida. Por mais que a gente ache que está pronto, lá um dia Deus mostra para nós uma área da nossa vida que precisa ser tratada. E nós não devemos ignorar isso, irmãos. Nós temos que entender esse processo. Eu posso, por mim mesma, né, dizer que na minha vida isso acontece. Não é porque eu estou aqui em cima, estou pregando a palavra, que eu estou totalmente pronta. Não. Acho que até o último dia nós vamos ser preparados para estar pronto diante do Senhor. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas fortalezas, irmãos, nos impedem de conhecer a Deus. Conhecer realmente quem Deus é e o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Por isso, existe essa fortaleza levantada na nossa mente. E tudo isso começa na nossa mente. O processo do diabo trabalhar é na nossa mente, nos nossos pensamentos, que a gente está diariamente, né? A gente não para de pensar, a gente não para de vir coisas na nossa mente. E muitas são jogadas pelo inimigo da nossa alma, para que nós não venhamos a conhecer a Deus como Ele deve ser conhecido. Oséias 4:6 diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque o conhecimento unido, irmãos, com uma ação nossa, quando a gente sabe, entende as coisas, tem que agir, né? O Espírito Santo me mostrou, eu entendi que eu preciso ser liberto nessa área, então eu tenho que começar a agir para isso acontecer. O conhecimento, né, com a ação, ele nos liberta, nos faz liberto para viver a vida que Cristo tem para nós. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, né? Em Cristo há libertação, mas o processo existe, tem que ser seguido, tem que ser aceito por nós, tem que ser entendido pela nossa mente. Nós não chegamos aqui e ficamos prontos
Se nós continuar aqui, nós vamos ter que ser pronto todo dia, aperfeiçoado todo dia, até como diz o apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado em nós. Nós temos que ficar o mais parecido com Jesus possível. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o antídoto, irmãos, eu chamo Jesus do antídoto, né? Que derruba as fortalezas do inimigo, é Cristo. Às vezes, irmãos, a pessoa demora tempo para vir para a igreja que a gente espera. Aí ela vem e ela não se torna aquela pessoa que a gente gostaria que fosse, né? A gente olha para a pessoa, mas ela já aceitou Jesus, ela teria que ser assim. E não é verdade, irmãos. Os que estão mais tempo na fé sabem disso, mas você que chegou agora, está chegando agora no Evangelho, entenda. Existe um processo. Há muitos anos atrás, eu achava que ao ir para a igreja, eu já estava pronta. Se eu pecasse, ia ser um caso terrível. Aquilo ia me condenar por muito tempo. E não é assim, irmãos. Deus trabalha, Deus nos limpa. De tempos em tempos Ele nos mostra coisas que a gente não tinha visto. Já estou caminhando tanto tempo, Jesus, como é que eu não vi isso na minha vida, Pai? Aleluia. E essas fortalezas, irmãos, elas podem ser na nossa vida vícios. E eu quero te dizer, irmãos, essas fortalezas, elas são escondidas. O que está dentro dela está escondido. É isso que nós temos que entender. Que muitas vezes nem nós queremos botar isso para fora. Porque a gente não aceita, a gente acha que não vai dar conta daquilo e não vai dar mesmo. Quem dá é o Espírito Santo, quem dá é Jesus. Se o Filho vos libertar, lembra? Verdadeiramente sereis livres, é Jesus. Não adianta. Não pense que você vai dar conta daquilo que está escondido dentro de ti, irmão. O teu trabalho é entender, conhecer e agir para aquilo aconteça, para que aquilo aconteça, porque o Espírito Santo comece a obra dele. Deixar o Espírito Santo tirar de nós o que está impedindo, o que está sendo uma fortaleza na nossa vida. Vícios, né? Escondidos, desejos pecaminosos que passam pela mente, né? Coisas que vão contra a palavra de Deus, que a palavra condena e que é um pecado. Mas às vezes é uma fortaleza na vida do crente. E o crente sabe o que é certo e o que é errado, porque ele ouve a palavra todo dia. Nós estamos aqui, né, irmãos? A cada culto é uma enxurrada de coisa para a nossa vida espiritual, né? Nós não estamos isentos de chegar diante de Deus e dizer eu não sabia. Estamos aqui a cada culto, a palavra está sendo pregada, nós estamos em casa, nós abrimos a Bíblia, Deus está falando com nós. Até vício de comer, irmãos, estava lembrando, né? Até um vício de comer demais, isso é pecado, é bíblico, é pecado. A glutonaria, às vezes é um vício na vida da pessoa, que tem, irmãos, que nós temos que combater. É bom comer, Deus deixou prazer na alimentação para nós, né, irmãos? A gente sentir prazer no alimento, porque se a gente não tivesse prazer, também a gente não ia, de repente, não ia se alimentar direito, né? Então, Deus deixou nós sentir prazer no alimento, mas não ser glutão, irmãos. A glutonaria é pecado. Às vezes é uma coisa que está escondida dentro de nós, a gente não quer nem botar para fora. Não quer, porque acha assim, não faz mal. Mas Deus veio para nos libertar de tudo, irmãos, né? A gente não pode comer como se o mundo fosse acabar amanhã, né? A gente tem que comer para se manter saudável até. Isso é para mim também, porque às vezes eu gosto de comer algumas besteirinhas, mas a gente tenta se controlar em tudo, né, irmãos? E devemos. Até nisso a Bíblia nos ensina, né? Deus é tremendo, né, irmãos? Aleluia. Culpas, irmãos, fortalezas da culpa dentro de nós. A gente não conseguir se sentir perdoado por Deus. Às vezes lá atrás a gente pecou, fez um pecado tão cabeludo,
que a gente prossegue na nossa caminhada com o Senhor, não se achando digno do amor dEle, do perdão dEle. Então, eu não posso receber tais coisas do Senhor igual o irmão Ricardo e a irmã Aline, porque lá atrás eu pequei e aquilo foi tão cabeludo que Deus não vai me dar. E não é assim. Nós podemos olhar pela parábola, né, do filho pródigo. Quando o filho pródigo, ele cometeu um pecado cabeludíssimo, irmãos. Mas quando ele voltou, o pai tratou ele como um filho amado e deu todos os direitos dele que ele tinha. Então não vamos deixar que a culpa venha trazer condenação para nós. Sinta-se perdoado pelo Senhor, independente do que você fez. Sinta-se perdoado em Cristo. Aleluia. A religiosidade, irmãos, pode ser uma fortaleza em nós. Se nós olharmos para todas as religiões, elas pedem muitas coisas, né? Para nós nos chegarmos a Deus. Toda religião pede muitas coisas, né? Muitos sacrifícios, muitos isso, muitos aquilo. E a gente, quando a gente é criado numa religião muito rigorosa, a gente acha que tem que fazer muitas coisas para poder ser aceito por Deus. E não é, irmãos. Deus pede que nós reconheçamos Cristo como nosso Salvador publicamente, confessamos a Cristo, né, para ser salvo. É claro, Deus como Pai, Ele não nos isenta de nós orarmos, né, de nós querermos mais Ele. Isso não isenta de nós buscar a face do Senhor, mas tudo tem que ser por amor, irmãos, e nunca por uma obrigação. Deus não quer nada por obrigação. Ele não quer que nós sejamos obrigados a fazer nada. Deus quer que nós vá a Ele por amor. Tudo que nós fazer por amor, porque nós o amamos, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o Senhor da nossa vida, porque nós queremos estar pertinho dEle, por isso nós oramos. Se nós não podemos orar hoje, não deu, aconteceu Deus não vai nos condenar, Deus não vai, Deus vai nos entender, mas Ele quer sim, um relacionamento íntimo com cada um de nós. Deus quer que tu busque Ele, que tu esteja pertinho, que tu ouça a voz do Espírito, porque para ouvir a voz do Espírito, irmãos, só estando pertinho de Deus, só se aproximando dEle, não existe uma outra maneira. Se a gente se desligar totalmente de Deus, não tem como nós ouvir a voz do Espírito e sermos guiados pelo Espírito, né? O Espírito Santo, Ele quer nos guiar, mas nós precisamos nos relacionar com Ele, buscar a Deus por amor, nunca por medo. Ler a palavra e sentir medo, não é isso, irmãos. A palavra, ela tem que queimar no nosso coração, nos fazer nos apaixonar por Deus, nos fazer temer a Deus e não ter medo de Deus. Entender o quanto Deus é grande, é poderoso, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele quer que nós nos sentimos amados por Ele. Aleluia. E toda fortaleza, irmãos, ela deve ser trazida à luz, para fora, porque Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, irmãos, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando fala de encobrir, é aquilo que está dentro de nós, que a gente tem medo até de botar para fora, de falar. Às vezes é um pecado que a gente acha que não, eu não posso falar isso. E a gente acaba não falando nem para Deus. Senhor, a gente diz, perdoa os meus pecados, tu sabes. Mas Deus quer que nós confessamos, irmãos. Deus quer que nós verbalizamos nossos pecados. Aleluia. Porque o pecado escondido, irmãos, é um material para o diabo trabalhar contra nós.
contra a nossa vida espiritual. Quando nós escondemos, o diabo tem legalidade, porque o mundo espiritual, ele é legal. Há legalidades que nós damos para o diabo, para ele trabalhar contra a nossa vida espiritual, contra o nosso processo de maturidade espiritual que tem que haver. Ele tem que acontecer na vida do cristão. O cristão começa menino, mas ele não pode continuar menino, irmãos, a vida inteira. Ele tem que crescer espiritualmente. Ele tem que ser maduro espiritual, tem que chegar à maturidade espiritual. E nós, nesse processo, porque isso é um processo, como eu falei para vocês, nós precisamos de ajuda. E precisamos confessar, sim, esses nossos pecados. Porque quando nós trazemos à luz, o diabo já não tem mais como agir. A gente traz a luz, traz aos pés de Cristo. Porque o diabo age no escuro, na escuridão, no secreto. Aleluia. E quando falamos de confissão, a gente fala de humildade, né, irmãos? Como é difícil, né? A gente se humilhar, né? A gente reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos assim. Eu acho que é talvez uma das áreas mais difíceis, da gente reconhecer que a gente depende de confessar um pecado, às vezes, para o pastor, para o irmão, que vai nos ajudar. A gente precisa, e são essas as pessoas que Deus quer usar para ajudar nós nesse processo, irmãos. Porque Provérbios 15:33 diz assim, ó: a humildade precede a honra. Quando nós nos humilhamos, Deus honra a nossa vida. Deus traz vitória. Você olha para aquela pessoa e diz, essa pessoa ela é vitoriosa. Aos olhos dos outros, você é honrado pelo Senhor. A igreja olha para ti e vê na tua vida uma pessoa capaz, uma pessoa que pode ser procurada para ajudar, para te ajudar. É Deus que vai te honrar. A humildade precede a honra, meus irmãos. Tiago 4:6 e 7 diz: Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, irmãos, quando nós escondemos, mantemos oculto aquela fortaleza que o diabo botou no nosso coração, na nossa mente. Resistimos, não queremos confessar. Deus resiste a isso. Isso é muito sério, né? Deus resistir. E para quem que nós devemos pedir essa ajuda, irmãos? Para pessoas que a gente acha idônea na fé, que você vê que tem uma vida com Deus. Irmãos, eu estou falando isso porque Deus tem me tratado. Deus está tratando a minha vida. E eu vejo que Deus está usando alguém que sempre foi submissa à minha pessoa, que é a minha filha. Né? Eu como mãe, eu podia dizer, não, vem da Priscila, eu conheço a Priscila, e conheço. Eu não vou aceitar. E Deus tem usado a vida da minha filha para tratar áreas da minha vida ainda que eu preciso ser tratada. E Deus tem me dado a humildade de eu reconhecer que eu preciso e baixar a minha cabeça e dizer, filha, ora por mim, ora comigo, eu preciso da tua ajuda. Irmãos, quem é que Deus está usando na tua vida para falar contigo e tu não tem dado ouvido? Faz uma lembrança aí das conversas que você tem tido. A tua mulher, pastor? A tua? Teu esposo? Só porque é meu esposo, só porque é minha mulher, Deus não pode usar ele para falar comigo? E às vezes, irmãos, Deus bate na tecla pela pessoa e fala, a pessoa fala várias vezes. E é porque ela vive comigo, sabe que eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Olha o cuidado que nós temos que ter, né, irmãos? Se Deus usa uma jumenta para falar, não vai usar uma pessoa que está do nosso lado.
que ama nós, que quer ver o nosso bem, irmãos. Eu sempre digo, quem nos ama tem capacidade sim para nos repreender, porque tem amor. Quem não gosta de nós não vai nos repreender, não vai, né, nos levar para o caminho do bem, dizer, não, tu está errado, meu amor, ó, não faz assim, está errado, isso aí não está certo na tua vida. Liga, irmãos, liga a antena, capta a mensagem que Deus está te dando, às vezes através do casal, dos filhos, pode ser até um filho pequeno. Deus usar para te dar uma palavra, para tu reconhecer que há uma fortaleza na tua vida, que há algo que tem que ser tirado. Isso é amor de Deus. É isso que nós temos que entender. Deus usa os pastores. Eu gostaria que vocês fossem, eu vou entrar numa área bem pesada, irmãos, mas eu achei necessário falar. Vai lá em Ezequiel 34. Que é pesado para todos nós. Deus usa os pastores para te ajudar, meu irmão. Do versículo 2 de Ezequiel 34, diz assim, ó, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, irmãos, é uma obrigação dos pastores apacentar as ovelhas. Eles não estão aqui para ter um título de pastor. Eles estão aqui para apacentar as ovelhas. É uma cobrança do próprio Deus. É muito lindo, né? Deus honrar uma pessoa como honrou a vida dos nossos irmãos, colocando eles como pastores dessa igreja. E são pessoas amadas e honradas. Foi o Senhor que escolheu. Eu entendo isso. Mas eles também entendem que junto com esse título, irmãos, veio uma responsabilidade. E haverá uma cobrança, porque quanto mais Deus nos dá, mais Ele vai nos cobrar. Agora vai lá, no 34, pula lá para o versículo 17. Isso aqui nós vamos ler um pouquinho mais extenso para nós entender, irmãos. E quanto a vós, ó ovelhas, quem são as ovelhas, irmãos? Nós, a igreja. Ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Deu para entender, irmãos? Deus cobrando de nós como igreja do Senhor, cuidar um do outro. Não vim cá comer esse bom pasto e ver o meu irmão precisando de uma palavra, precisando de uma oração, e simplesmente ignorando a necessidade dos nossos irmãos. Irmãos, é fato que tem gente que não quer ajuda. O pastor vai atrás, a gente vai atrás, dá uma palavra, às vezes a pessoa não quer ajuda, irmãos. O que é um grande engano, um grande erro. Todos nós precisamos um dos outros. O que falta em ti está em mim, o que falta em mim está em ti. Entendeu? Cada um de nós precisa um do outro. Quando chega alguém para te dar uma demonstração com amor, meu irmão, reflete naquilo que está sendo dito para ti. Vai aos pés do Senhor, leva a cruz e reflete.
reconsidera a tua vida, porque é assim que Deus quer tratar a sua igreja. Um tratando outros, pastores cuidando das ovelhas, as ovelhas se cuidando umas das outras, fazendo assim, irmãos, para seguir em frente, segurando um nos braços dos outros. Mas, irmã Raquel, o caminho ele é apertado. Não, irmãos, então vamos de lado, mas vamos de braço dado. Não dá para passar todo mundo nesse caminho porque é apertado. Vamos de lado, mas segurando no braço um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Deus usa um para cuidar do outro. Aleluia. Vamos pedir amor de Deus derramado nos nossos corações pela vida dos nossos irmãos. Sentir a dor do nosso irmão. Sentir a necessidade dele, irmãos. Naquilo, claro, que está no que dá para tu fazer. Tem coisas que não dá, a gente até gostaria, mas não dá para fazer. Mas naquilo que Deus te deu para fazer, receba aquilo, ajude teu irmão, ajude ele a caminhar. Ajude a quebrar as fortalezas que o diabo colocou na vida dele. Aleluia. E quando nós, irmãos, com essas fortalezas dentro de nós, somos essas pessoas que não aceitamos. Vem o pastor ajuda, mas a pessoa não aceita. Vem, meus irmãos ajuda, não aceita. Quando nós não reconhecemos isso, irmãos, os nossos pecados, essas fortalezas acabam se tornando pecados de iniquidade. Iniquidade é o quê? É um pecado recorrente, que tem raiz, que fica plantado ali. Vai lá em Isaías 59. Louvado seja Deus. No versículo 1, no capítulo 1, capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Iniquidade, irmãos, são pecados com raízes que podem se perpetuar através de gerações, por falta de confissão e de arrependimento. Coisas que ficam, pecados cometidos pelos nossos familiares ficaram para trás. Lá na frente os nossos filhos, os nossos netos vão continuar cometendo os mesmos erros por pecado que muitas vezes não foram confessados. O diabo tem legalidade no mundo espiritual para continuar na nossa geração futura, aquele pecado continuar. Deus tem levantado, irmãos, nessa nossa geração, nosso tempo hoje, uma igreja que tem entendido isso. Esse problema de pecados geracionais não confessados. Essa igreja que tem entendido isso. Esse ministério de 1 ano, 2, talvez 1 ano e meio para cá tem entendido. E Deus tem trabalhado. Deus tem levantado a escola de Esther para ajudar as irmãs. Vai levantar outros ministérios e a minha oração, irmãos, é que pessoas aqui estudem, aprendam sobre guerra espiritual, sobre cura, sobre libertação, porque a igreja de Deus precisa disso. A igreja de Deus precisa ser liberta, ser curada de feridas. Quando, ao nos acostumarmos e não reconhecermos, e não deixar Deus nos tratar, podemos nos tornar iníquos, que é aquele que não se importa mais com as consequências do pecado, irmãos. Continua sendo recorrente, e a gente acaba com o coração endurecido, e não se preocupa mais, que lá na frente nós vamos ter que dar conta diante de Deus. O coração se torna endurecido. Aleluia. João 3:4 diz que o pecado ele é iniquidade.
O Salmo 68:18 diz: porque se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Aleluia. Romanos 6:13 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros a Deus por instrumento de iniquidade. Aleluia. Irmãos, isso é um assunto tão sério, e eu não tenho nenhuma pretensão, irmãos, de querer esgotar, porque o meu entendimento a respeito é muito limitado de tão profundo que é esse assunto, né, pastor? É um assunto assim profundo, quanto cura e libertação, o quanto que o povo de Deus precisa e necessita desse ministério dentro da igreja. Aqueles que vêm do mundo, irmão, quando nós viemos carregados, né, de tantas coisas que nós temos que entender, que precisam ser tiradas da nossa vida, que Deus está preparando uma noiva limpa, santa, irrepreensível, e é essa que Ele vai levar para o céu. Deus nos quer santo diante dEle. Romanos 12:2 diz para nós: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus tem coisas boas para nós. Deus tem grandes coisas, mas muitas vezes, irmãos, nós não recebemos porque nós ainda não estamos curados. O Espírito Santo de Deus, Ele quer morar no lugar santo. Ele quer um lugar santo para morar. O irmão Éder estava lendo a respeito, quando Deus pede coisas para construir um santuário para Ele morar, Ele não pede nada ruim, irmãos. Ele só pede, eu estava meditando nisso, Deus só pediu coisa boa, coisa cara, coisa que custa. Como é que Deus vai morar dentro de nós? Uma vida toda estragada, uma vida com fortalezas dentro, que nós temos até medo de colocar para fora, com coisas, sentimentos e emoções e medos e coisas. Irmãos, o Espírito Santo está dizendo hoje o que para nós? Deixa eu limpar. Abre teu coração. Essa palavra é para ti. Qual é a fortaleza que tu tem dentro de ti hoje que tu não está conseguindo deixar? Eu tenho dito, a minha oração, a oração da Priscila tem dito: Deus, nós queremos experimentar tudo o que tu tem para nós. João 10:10 diz assim, o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida abundante é o que, irmãos? É uma vida de fartura. Fartura, logo a gente já pensa em coisa material. Não, irmãos. Fartura de Deus. Tá? Tu tem Deus para dar. Tu tem as coisas de Deus para dar. A pessoa olha para ti e diz: não, eu vou lá porque eu vou receber uma palavra, eu vou receber uma oração, eu vou ser ajudado. Essa é a vida abundante que Deus quer nos dar, irmãos. E o resto Ele vai dar sim, Ele quer dar coisas boas para o povo dEle, amém? Mas o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Eu sei que todos nós que estamos aqui essa noite, irmãos, ouvindo essa palavra, queremos sim, estamos aqui hoje, saímos da nossa casa porque nós queremos viver essa vida abundante que Jesus tem para cada um de nós. E Ele tem. Ele quer ver homens e mulheres cheios do seu Espírito. Ele quer ver uma igreja cheia de dom, cheia de milagres, cheia de cura. Ele quer ver essas cadeiras cheias de gente curada. Gente que não precisa de ajuda, mas que sai para fora para ajudar.
que lá fora é a igreja, não é a igreja só aqui dentro, é lá fora a igreja, pronta para ajudar, pronta para resgatar aqueles que ainda estão lá fora. Amém? Você recebe essa palavra, irmão? Em nome de Jesus. Ela falou comigo, eu sei que falou com a tua vida. Aleluia. Coloque-se de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia, que Deus nos dê fartura dEle. Aleluia, uma vida abundante, uma vida cheia dEle, da presença dEle. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Temos alguém para Cristo? Alguém quer receber Jesus hoje? E vir caminhar junto com essa igreja? Confessar para o mundo que Jesus é teu Salvador? Se temos alguém para Cristo, vem aqui na frente e a gente ora. Aleluia. Deus está nesse lugar, Deus está fazendo, Deus tem coisas grandes para a tua vida. Se você ainda não se decidiu por Cristo, deixa eu te dizer, Ele não desistiu de você, Ele te ama, você está aqui porque Ele te ama. Deus não desiste de nós, irmãos. Aleluia. Ei, glória, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Vamos adorar o Senhor essa noite. Agradecer por essa palavra, levá-la no nosso coração. Pedir, Espírito Santo, quebra todas as fortalezas que existem dentro do meu ser. Eu quero ser livre. Eu quero viver a liberdade que Cristo me prometeu. Liberta a tua igreja, Senhor. Traz libertação nessa noite, Pai. Quebra todas as cadeias, todas as fortalezas do inferno que aprisionam as almas, que aprisionam a tua igreja, meu Pai, impedindo nós de chegar à maturidade espiritual. Aleluia. Aleluia. Cante, adore ao Senhor, medite na palavra. Aleluia.